Paz do Senhor. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre a língua grega, dando início a um curso de grego. Nós podemos ver aqui a foto do alfabeto grego. Cada uma dessas letras aqui representam uma letra no nosso alfabeto português. E nós temos a primeira letra, que é o alfa. Ele se desenha da seguinte forma. Ele se desenha desta maneira aqui. Certo? Ele é um peixinho. Nós temos o beta, ele desce, depois ele vem para cá. O gama, delta, esse aqui é o nosso D, o nosso G, esse é o B e esse é o A. Esse é o epsilon, ele é o O com som mais aberto. Esse aqui é o zeta, ele é o nosso Z. Esse é o eta, ele é um E com som mais fechado, enquanto este aqui é aberto, este aqui é fechado. Essas linhas que vocês podem ver aqui são as linhas de um caderno. Esta linha aqui até aqui, ela representa a linha principal. Para baixo representa a linha de baixo. Você pode ver que o beta ele passa para baixo. Para cima representa a linha de cima. Você pode ver que o beta ele também passa para cima. O zeta, que é o nosso Z. Esse aqui é o feta, ele é o TH com som de F. Iota é o nosso I. Kappa com som de K. Lambda com som de L. Mi, esse aqui é o nosso M. Ni, esse V é o N, tá? Xi, esse é o KS. Ômicron, o O aberto. Esse aqui, o ômega, ele é o O fechado. Então esse aqui vai ter um som de O e esse vai ter som de O. Esse é o Pi, que ele é o nosso P. Rho, esse é o R. Sigma, o S. Ele tem duas formas, porque essa segunda forma aqui, ela somente aparecerá no final das palavras. Geralmente no caso nominativo, como a desinência do caso nominativo, tá bom? Este aqui seria a forma final do sigma. Esta forma somente aparece no final de palavras. Por isso que ele tem duas formas. As duas representam o S. Tau é o T, Y, esse aqui é o nosso Y. Fi, PH, Ri, esse é o CH com som de dois R's. Esse é o Psi, que ele é o PS, e esse é o ômega. Aqui embaixo, de uma forma mais fácil de se visualizar, o gama, quando ele fala G em galo, mas não como em gelo, ele está falando de um som mais forte. Gelo, você fala G como um J. Galo, você fala um G como um GU. Então, o jeito certo de se pronunciar o gama não é como em gelo, seria guilo, tá? Se fosse para pronunciar isso aqui, seria então pronunciado como guilo, galo, guilo, tá? Por isso que ele coloca essa observação aqui. Fé, porque esse epsilon ele tem som aberto, por isso que ele coloca fé. Benigno, porque o eta tem som fechado. O feta, no inglês, thing. Kappa, ele é o K, tá bom?
ele fala que esse capa ele não tem som de S, por isso que ele fala cima, mas casa, tá bom? Ele é representado pela letra K. Táxi, ele é o KS, como nós podemos ver aqui em táxi, esse X, ele é do KS, tá bom? Mas não como em lixo, porque o lixo ele pronuncia como CH, tá bom? Então esse aqui vai ter um som de KS, é por isso que ele coloca também essa afirmação. Nesse caso, essa palavra seria pronunciada lixo, tá bom? Mas não lixo. O, porque Ômicron é com o aberto. O sigma, ele não tem som de Z, por isso que ele coloca essa referência aqui de não em casa, porque casa tem som de Z. Ele tem som de S, tá? Por isso que é saúde. Esse Y, ele é um I. Aqui ele coloca Y ou U porque nos ditongos são duas vogais em uma sílaba. Nos ditongos será pronunciado como U e em palavras sozinhas, como no caso dessa aqui, por exemplo, Y, ela será pronunciada como I, o Y mesmo. Esse RI, ele tem som de RR, dois R's, tá? Esse som de dois R's. Esse é o PS, esse é fácil, Psi, e esse é o ômega fechado. Você vê que ele fala alô, porque é um O fechado, tá certo? É por isso que ele faz esta comparação aqui, certo? Que para ficar mais fácil para visualizar, cada uma das letras do alfabeto. Então nós temos o seguinte: A, B, G, D, E, Z, I, TH, I, K, L, M, N, K, S, O, P, R, S, T, Y, PH, RR seria no caso, ou o CH, PS e o O fechado. Essas são as letras e as suas pronúncias, como a gramática vai mostrar aqui embaixo também. Bom, a pronúncia de cada uma das letras aqui e a sua forma maiúscula e a forma minúscula. Ali em cima é só a minúscula. Aqui você também tem aqui dessa coluna aqui você tem a maiúscula. Antes de entrar no vocabulário propriamente dito, que nós temos aqui embaixo, eu gostaria de dar uma introdução sobre a história do grego. Por que o grego e não outra língua? Aqui, por exemplo, nós temos a palavra Abraão, que seria Abraão. Esses números que os irmãos veem do lado da palavra são estimativas, tá bom? Pode ser que esses números sejam maiores ou menores, tá bom? Aqui é uma estimativa de quantas vezes essa palavra aparece no Novo Testamento. Geralmente, quando a gente digita em algum aplicativo, eles dão esses números, mas pode ser que tenha alguma palavra que apareça mais vezes do que o aplicativo mostra, tá bom? São só estimativas. Nesse caso, esse aqui é uma palavra, é um nome próprio que significa Abraão. O que basicamente é super fácil. Eu tenho o A, o B, o R, A, M. Aquele ão no final da frase que nós conhecemos, este ão aqui, ele foi simbolizado aqui, tá bom? Então, no caso de Abraão, este ão, ele está sendo simbolizado aqui, tá?
Este nome próprio, irmãos, antes de começar aqui, nomes próprios são indeclináveis, neste caso aqui, tá? Neste caso aqui, Abraão ou Abraão, ele somente será declinado em seus casos. O caso é a função sintática em que uma palavra desempenha na frase, tá bom? Esta palavra, ela é, por definição, primária e não pode mudar. Ela é masculina, singular, e neste caso aqui ela está na forma nominativa. Só que ela tem também a determinação. Nomes próprios são sempre determinados, tá bom? Quer levem artigo, quer não levem. Este aqui é determinado. Então, nomes próprios que sejam indeclináveis, como no caso de Abraão, que seria Abraão, só vai ser declinado de acordo com os casos. Agora, se eu fosse colocar o caso genitivo, aqui aparece nominativo. Se fosse no genitivo, eu iria colocar da seguinte forma. Eu iria colocar da seguinte maneira. Tu, antes desta palavra aqui, eu iria colocar esse artigo. Perceba que a palavra não mudou. A única coisa que apareceu foi o tu, porque esse tu, ele é o artigo do caso genitivo. Então aqui no caso, Abraão, ele está no genitivo, tá certo? Justamente por conta do artigo, porque são nomes próprios. Agora, e nesse caso aqui também é uma palavra indeclinável. Sobre a história do grego, o grego, ele começa ali na época de Alexandre, dentro daquele contexto. Se nós formos pensar num texto profeticamente, naquele contexto profeticamente, nós temos a estátua de Nabucodonosor, que Deus revela para Daniel. E o que Deus revela para Daniel através daquela estátua? Ele revela que haveriam alguns impérios durante aquele período, e você teria o primeiro império representado na cabeça de ouro. Você teria a Babilônia, por Nabucodonosor. Depois você tem os medos e os persas, que Daniel também viveu dentro desse período, pegou um pouquinho dos medos e dos persas. Depois dos medos e dos persas, quando os medos e os persas caíssem, Alexandre, no caso, o Império Grego Macedônio, ele tomaria conta, e depois da morte de Alexandre, 4 pessoas ficaram em seu lugar. Então, pensando profeticamente, o grego ele começa ali, com Alexandre. O que acontece? A língua hebraica, que era a língua no qual uma das primeiras línguas a existir, quando Deus ele confunde as línguas ali em Gênesis 11, passa a existir diversas línguas. Pelo próprio Deus, Deus criou várias línguas ali naquele contexto. Porém, o povo judeu, ele continua naquela língua cananeia, naquela língua ali que foi se desenvolvendo até virar o hebraico. Porém, com a medida dos anos se passando, o hebraico que se falava no tempo de Daniel não era o mesmo hebraico que se falava no tempo de Abraão ou de Davi. Então, as formas das letras eram diferentes e algumas palavras também mudaram.
Quando nós entramos no período do cativeiro babilônico, ali pelo profeta Jeremias e alguns outros profetas, que o povo de Israel foi rebelde, o povo de Israel não quis a Deus. Quando nós entramos ali, naquele contexto do Império Babilônico, no cativeiro babilônico, quando o povo de Israel é levado para a Babilônia, eles permanecem ali por 70 anos. A sua fluência no hebraico, ela vai lentamente se perdendo. Porque a Babilônia, você pode ler isso no profeta Daniel capítulo 1. A Babilônia, ela tinha outra língua. E ela mandou que Daniel e os seus colegas ali, como eles eram jovens, que se ensinassem o alfabeto babilônico para eles e a língua babilônica. Daniel, portanto, cresceu sabendo duas línguas, a língua babilônica e a língua hebraica. Inclusive, o livro de Daniel ele é dividido em hebraico, alguns trechos, e aramaico, alguns trechos, justamente por conta disso. Agora, o que é interessante também é que depois do cativeiro babilônico, e aí muito mais quando vai chegando no tempo de Alexandre, essa fonética ela vai se perdendo a respeito do hebraico. E como Alexandre ele sai na conquista de várias terras e ele realmente, a profecia ali quando a gente examina a profecia de Daniel 2, também aplicado em Daniel 7, porque a visão é a mesma, só muda alguns elementos para melhor explicação, é dito que o reino da Grécia, lá em Daniel 8, iria conquistar muitas terras. E de fato ele conquistou muitas terras, Alexandre. E o que Alexandre fazia era algo que fez com que a língua hebraica fosse se perdendo aos poucos, o que é chamado de helenismo. Ele levava a cultura grega e a língua grega por onde quer que ele passava. E uma coisa que influenciou bastante também o grego foi que Alexandre, por onde que ele passava, ele levava não só a cultura grega, mas também a língua grega. E isso é chamado de helenismo, que vem do grego Helen, que seria grego, tá? É assim que se fala. Grego em grego seria, então, no caso, Helen, tá? Desta forma aqui. Então, Alexandre levava esta cultura e essa língua por onde quer que ele passava. E isto cooperou muito para o avanço do grego. A influência do grego foi tão grande que até mesmo dentro do Império Romano, depois que Alexandre cai, os seus 4 também representantes depois dele caíram e o Império Romano tomou conta. O Império Romano, na sua forma primária, lembrando que a profecia de Daniel fala de duas, o Império Oriental e o Império Ocidental. O Império Romano, na sua forma primária, ele leva o grego, mesmo o Império Romano levando o grego, ele mostra que por mais que Alexandre tenha caído, ali ele tenha sido morto, o Império Grego tenha sido destruído, esta influência do grego permaneceu. E quando chega ali depois no Império Romano, na sua forma secundária, pelo Império Bizantino, que é a forma secundária ali, na sua segunda parte do Império Romano, ele continua levando o grego.
Inclusive a gente tem manuscritos que são manuscritos bizantinos, manuscritos de grego bizantino. E o grego, assim como o hebraico, ele sofreu mudanças durante o tempo. E é por isso que quando nós vemos alguma... Por exemplo, se eu jogar alguma palavra no Google Tradutor, eu cometia bastante esse erro, irmãos. No início da língua, dos meus estudos da língua grega, quando eu não sabia nada de grego, eu buscava no Google Tradutor algumas palavras. Mas o Google Tradutor, ele vai trazer as palavras de acordo com o grego moderno e não de acordo com o grego da Bíblia. Então, as aspirações que os irmãos podem ver aqui, a aspiração é isso aqui em cima, essa, digamos que essa vírgulazinha em cima aqui, ó, isso aqui, tá? Essas aspirações que os irmãos veem e não existe no grego moderno. O teclado do grego moderno não tem todas as acentuações direito. E isso dificulta, claro, na questão do estudante da língua grega. Então, por isso que nós temos assim, durante o período da mudança do grego também, assim como o hebraico, algumas variações, tanto de palavras, tanto de acentuações. Mas isso não muda nada, não vai mudar, porque os manuscritos, eles são da época do grego ainda, daquele grego antigo. Então isso não vai mudar nada, não vai interferir nos manuscritos. Mas nós podemos ver que há sim uma mudança gradativa no grego também. Mas com respeito ao Império Romano, voltando ali, o Império Romano proporcionou ao cristianismo algumas coisas interessantes. O Império Romano tinha aquela questão de infraestrutura, de estradas e de grande influência. Tinha bastante coisa que facilitava os cristãos de levar o evangelho. Aquelas estradas que o Império Romano construía, as infraestruturas que o Império Romano tinha feito, ajudaram o evangelho a serem pregados. Pontos cruciais de comércio e rotas foram usados pelos cristãos para poderem levar o evangelho mais para frente, porque aqueles pontos eram pontos estratégicos nos quais o evangelho poderia se divulgar muito, e foi exatamente o que acontecia. Paulo, anteriormente chamado Saulo, ele vai para Damasco. E por que ele vai para Damasco? Para perseguir os cristãos. Ele vai para lá porque ali é um ponto estratégico. Ali, se ele barrasse o cristianismo ali seria um ponto estratégico para que o evangelho não chegasse ali, porque dali o evangelho poderia se propagar demais. Então Paulo, ele vai para aquele lugar como um ponto estratégico para barrar esse progresso do cristianismo. E ali Deus converte ele tem uma grande transformação. É isso que o evangelho faz na vida de quem se arrepende e se entrega a Cristo. E ele tem uma grande transformação. Paulo, como um judeu nascido na Cilícia, aprendeu o grego como sua primeira língua, depois aprendeu o hebraico, possivelmente falava latim também, por conta de ele ter dito que ele tem a cidadania romana. Ele também tinha o latim, muito possivelmente ele falava latim também. E Paulo, como uma pessoa que cresceu dentro daquela cultura grega, mas que aprendeu os costumes judaicos. Então Paulo, ele realmente, quando ele se converte, ele era alguém muito estudado, alguém que realmente foi bem capacitado por Deus e que soube usar o seu conhecimento para o bem. Ele não foi, como a Bíblia vai falar, lá em Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios 8, onde vai falar que o conhecimento incha, ter conhecimento demais faz a pessoa ser arrogante e soberba. Paulo não, Paulo soube usar o conhecimento que ele teve, que Deus deu para ele,
para o bem, para o crescimento da igreja. Isso é maravilhoso, nós também temos que aprender isso com Paulo também. Mas, enfim, voltando também para a história da língua grega, neste sentido, todas estas coisas facilitaram ao cristianismo. Por quê? Como Alexandre ele faz o que é chamado de helenismo, e ele conquista muitas terras, e o Império Romano toma essas terras de Alexandre, e o Império Romano começa a ter uma influência muito grande junto com a língua grega. O que aconteceu foi que o grego tornou-se a língua oficial. Então, o inglês nos dias de hoje é a língua que nós podemos se comunicar com todos. Naquela época era o grego. As estradas e as infraestruturas do Império Romano naquela época, os pontos de comércio, facilitaram, todas estas coisas facilitaram e contribuíram para que o Evangelho pudesse ser divulgado com maior ênfase e com maior, digamos assim, eficiência. Então, o próprio Deus preparou esse período para que uma língua universal e pontos estratégicos pudessem ser usados para que o Evangelho pudesse ser pregado a mais pessoas de uma maneira eficiente. Com o advento do Império Romano e com todas essas questões da influência que ele tinha, o grego sendo uma língua universal, o Evangelho poderia ser pregado com mais eficiência e facilidade. Porque imagine você querer levar uma mensagem para todos os cantos deste mundo. É necessário que haja uma concordância, até porque como que você passará essa mensagem se você não tem o conhecimento da língua dos outros? É basicamente nos dias de hoje. Eu quero levar o Evangelho para o Japão, mas eu não sei falar japonês. Então fica complicado. Agora, quando eu forneço uma língua que todos falem, então desta forma eu tenho uma língua universal e fica mais fácil a comunicação. Não importa aonde eu esteja, esta língua é falada em todos os lugares. Então, assim sendo, fica mais fácil a comunicação. Por isso, do grego, uma história rápida para explicar o porquê da língua grega ter sido usada. Palavras hebraicas, por exemplo, foram perdendo sua influência, como por exemplo a letra Aleph, que ela na verdade ela é considerada como uma gutural muda, porque ela não tem um som próprio. Palavras como Vaikra, que terminam com um Aleph, palavras como Bará, que termina com um Aleph, esse Aleph final, ele não é pronunciado, ele não tem um som vocálico. Ele seria determinado pelo sinal massorético que teria embaixo ou em cima dele. Mas isto por influência dos massoretas, que mais para frente surgiram e formaram essa pontuação vocálica. Porém, justamente por conta disso, nós podemos ver que palavras como esta perderam a sua fonética original. Parece que no passado essas letras eram pronunciadas, mas nós não sabemos como. No hebraico existe duas vogais, o kametz, que seria a letra A, a vogal A, e você tem o patar, que também é o A. E eles têm sons vocálicos distintos.
Agora, nós não conhecemos a fonética de cada um. Supostamente, um seria o A aberto e o outro o A fechado. Mas na prática e na fonética não tem como representar isto. Então, sabemos que certas palavras e certas coisas foram se perdendo. Acontece também isso com o grego. Na questão das contrações, acontece também no grego. Isso. Portanto, com respeito à fonética da língua grega, há debates também. Nós vamos seguir a fonética em que a maioria das gramáticas se baseiam, tá? Geralmente há debates acerca de como se pronunciar ou não. Realmente existem algumas palavras na língua grega que são complicadas de pronunciar. Realmente existe uma liberdade que algumas gramáticas fornecem, mas nós seguiremos a fonética que o curso, que é gratuito por sinal, oferecerá, tá bom? Então é uma fonética que a maioria das gramáticas apoia e é o que nós vamos seguir, tá certo? Até porque, irmãos, a gente não está aprendendo grego para pronunciar, nós estamos aprendendo grego para interpretar o Novo Testamento, tá certo? Então, questões de acentuação e de fonética não são tão relevantes. A acentuação, ela é necessária em alguns casos. Palavras iguais precisam de acentuações para serem distintas. Aí sim, mas isso não é tão comum na língua grega, então podemos ficar tranquilos com este respeito. A primeira palavra que nós podemos ver aí se pronuncia como Ra. Em cima deste alfa existe uma aspiração forte junto com um acento agudo. Se pronuncia Ra e ela aparece 118 vezes. Esta palavra, na verdade, ela é um pronome relativo que é usado para se referir a coisas, tá bom? Pronomes relativos servem para substituir substantivos ou nomes, ou até mesmo adjetivos. Em vez de eu falar João foi à feira e comprou maçã e João voltou da feira, eu troco o nome pessoal João pelo pronome pessoal João foi à feira e ele voltou da feira. Então, o ele é usado como um pronome pessoal substitutivo de João, tá certo? É por isso que é esta a função dos pronomes. Esta palavra aqui, ela entra dentro dos debates de fonética, porque a letra feta, ela se pronuncia como um F, só que é um F um pouco rápido. Então, alguns pronunciarão isso aqui como agaton, alguns pronunciarão como agafon. O nosso curso fornecerá a pronúncia com F, tá? Mas, independente de como você pronunciar, as duas estão corretas. Agafon significa bom ou bondade, e seria o caso acusativo da palavra, tá bom? Justamente por conta da desinência ni. Neste caso aqui está, esta palavra em específico está no caso acusativo. A próxima, que aparece 64 vezes, é agape. Esta palavra, ela tem a sua fonética na segunda sílaba, então ela se pronuncia como agape e ela significa amor.
Agaptoi significa amados. Basicamente é a mesma coisa da palavra acima, você só vai acrescentar o final toi, que vai formar a palavra amados. Angelos. Angelos, ele significa mensageiro e geralmente tem uma implicação de ser um mensageiro angelical. Desta forma, ele é traduzido por anjo, mas nem sempre se dá assim. Existem casos em que Angelos funcionará como mensageiro humano mesmo. Então, é bom optar-se sempre como tradução de mensageiro e anjo apenas se o contexto demonstrar que é anjo. A palavra que aparece 23 vezes é a mesma coisa, angeloi, só que a primeira está no singular e a segunda está no plural. Então a primeira que aparece 48 vezes é mensageiro e a segunda que aparece 23 vezes são mensageiros no plural. A palavra que aparece 47 vezes, hagion, ela significa santo, é um adjetivo e ele está no caso acusativo. Hagio é genitivo. É a mesma palavra, porém de forma genitiva. Os casos, eles vão mostrar a função sintática da palavra. Neste caso aqui, hagio, que vem de hagios, ele é um adjetivo, santo. Então, os adjetivos também possuem casos porque eles concordam com o substantivo. Então, o substantivo ele tem um caso, e os casos são as funções sintáticas. Então, ele tem uma função sintática e para que o adjetivo concorde com o seu substantivo, para que haja uma relação entre os dois, para que eu possa dizer que esse adjetivo qualifica aquele determinado substantivo, eu então preciso ter uma concordância gramatical entre caso, número, gênero, certo? Determinação também, para que haja essa concordância. Então, no caso aqui de hagio, é o caso genitivo, que o genitivo também ele tem mais de uma função sintática, mas a função principal, e digamos que seja a que está aqui no vocabulário, seria do. Ele seria a função de posse. Então aqui seria do santo. Neste caso aqui, como nós podemos ver, hagio seria do santo. Adelphoi aparece 145 vezes. Significa irmãos no plural. Se eu quisesse escrever irmão no singular, eu simplesmente tiraria o iota e colocaria o sigma final, adelphos, e aí o acento iria cair em cima do ômicron e não do iota. E seria irmão no singular. Agora, adelphoi é irmãos no plural. Hai é um artigo plural para o gênero feminino. Então, se eu quisesse escrever alguma palavra feminina, plural, no caso, eu estaria colocando hai. E é um artigo bem presente. Haima aparece 44 vezes e significa sangue. Acusantes
Esta palavra é um verbo, e este verbo, ele realmente é um verbo complicado. Eu tenho a raiz do verbo em aku, o sigma alfa, ele é o formativo de tempo do aoristo. O alfa, ele é vogal conectiva. O ni e o tal é a característica do particípio. Geralmente os particípios levam antes do ni o ômicron, mas o ômicron ele é vogal conectiva. E sendo uma vogal conectiva, no tempo aoristo, ele sairá de cena. Então, o que nós vemos aqui é o alfa no lugar do ômicron, fazendo a função de vogal conectiva. Então, seria bom não decorar o ômicron como a característica do particípio, porque geralmente em outros tempos você não encontrará o ômicron. Então, grave apenas a terminação ni, tal, e quando você ver algo assim, você já saberá que é vogal conectiva. Então, sigma alfa, formativo do tempo aoristo, ni e tal, particípio, e esse ele é a terminação do particípio. Do particípios ele tem caso, são casos, nominativo, plural. Bom, acusantes seria tendo ouvido, e no caso se referia a mais de uma pessoa. Então não seria no singular, seria no plural, tá? Tendo ouvido no plural. Aletheia significa verdade. Algumas pessoas pronunciam como aletheia. O acento ele está no eta, mas é possível se pronunciar aletheia em outros casos. No caso dativo, por exemplo, a pronúncia será aletheia. Alha significa, é uma partícula adversativa, mas, porém, alhélios, um pronome reflexível, a si mesmos. Hamartia, pecado. Amém significa verdadeiramente, ou amém. Anastas significa levantar. Neste caso aqui, ele está como um particípio aoristo, então é tendo levantado. Andra seria marido, seria referência a marido, e aparece também bastante vezes no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, e não só nas de Paulo, também em outros lugares também no Novo Testamento, Andra é usado. Andra significa marido. Andrés significa também marido. A diferença basicamente é o caso. Nós podemos ver que a terminação aqui, o alfa e esse es aqui, mostram casos diferentes. Aner significa macho, no sentido de... Basicamente, essa palavra ela vai ser usada mais em contexto de sexo. Então, por exemplo, ele é do sexo masculino. Então, macho, no sentido mais de alguém que já passou da maioridade. Dentro de casamentos, por exemplo. Enquanto essa aqui vai representar marido, essa aqui vai representar como se fosse do sexo masculino. Antropos, esse aqui é homem.
É palavra que define humanidade também, ela é mais geral para isso. Axios significa digno, é um adjetivo. Esta palavra também acaba significando honra em alguns contextos, mas ela significa digno. Apocryphe. Este verbo aqui é interessante. Este verbo ele é um verbo composto. Verbos compostos são verbos que usam preposições antes da raiz, anexadas à raiz. A preposição é a preposição apó. Só que o ômicron dessa preposição, ele foi substituído pelo epsilon na forma de alongamento, porque esta palavra ela é um aoristo passivo. Só que preposições anexadas a um verbo farão com que, no caso, no tempo aoristo, tá? Tô falando aqui se for aoristo. Preposições anexadas a um verbo aoristo terão o alongamento e a vogal será trocada pelo epsilon. Então, nesse caso, apó vai ficar a pé. E o verbo continua. Neste caso, por conta do feta, ele será um aoristo passivo, apocryphe. Só que tem mais um detalhe. Isso aqui significa respondeu. Mas tem mais um detalhe. Este verbo, ele é um verbo defectivo. E por ser defectivo, o que significa defectivo? Defectivos são verbos que eles possuem a sua forma média passiva. Neste caso aqui, nós podemos ver que ele é um aoristo passivo, não é? Então, o tradutor iniciante achará que este verbo significa passivo, mas ele não tem força passiva. Por isso que é chamado de defectivo. Ele é um verbo que, por mais que ele leve a terminação passiva, ele não é traduzido desta forma. Como que eu posso reconhecer um verbo assim? Duas formas. Primeira, ao olhar para o texto no qual esta palavra aparece, eu tentarei traduzi-la do modo passivo. Neste caso aqui, ele está passivo, eu vou tentar traduzir desta forma. Se eu não conseguir êxito nesta tentativa passiva, é uma referência a que este verbo é defectivo. Agora, existe uma outra forma. Se você tiver um dicionário ou um léxico, todas as palavras que começarem com a forma média passiva serão defectivos. Porque o léxico, ele sempre apresentará a você as palavras no presente do indicativo ativo. Se você encontrar um verbo na voz média passiva, aí ele é defectivo. Aí é simples, se você tiver um léxico ou um dicionário, é só você olhar as formas defectivas. Aí vai também na questão de você ter um pouco mais de familiaridade com as palavras. A palavra aqui de baixo, apelfen, ela significa vir. Só que ela está no aoristo e ela também é uma palavra, um verbo composto. Ver, tendo vindo, tendo vindo, significa vir, só que no passado, tendo vindo. Então, ela também é muito comum. Esse elfen aparece também algumas vezes. Esta palavra aqui é um verbo composto, nós podemos ver aqui. Neste caso, está no tempo aoristo,
e ela sofreu o alongamento, nós podemos ver aqui, só que em vez de ser um epsilon, está num θ, tá? Mas continua sendo um alongamento. E existe um porquê disso, mas é somente questão de alongamento, questão de contração, quando uma letra se encontra com outra, há uma contração, e aí em vez de um epsilon vai ficar um eta. É a questão do verbo agapau, que quando eu vou colocar no auristo, egapsen, vai trocar o alfa inicial por um eta por conta do alongamento, da contração. E, enfim, isso é outra coisa, mas apenas entendam que isso aqui é um auristo. E esta palavra aqui, ela é a preposição apó, que nós podemos ver aqui embaixo. Essa preposição apó, ela é usada com o caso ablativo e significa, no inglês, from, pode ser um ablativo de origem, de, da parte de, basicamente isto que significa. E pode ser um ablativo de separação, tá? Como no caso de da parte de. Apocrífeis, olha que interessante essa palavra. Esta palavra, ela não é... olha que interessante essa palavra. Ela está na sua forma normal, ó. Viu a preposição aqui no início? Mas perceba que ela tem uma terminação diferente. A terminação em que ela leva aqui no final, ela leva um sigma no final. Isso vai mostrar aqui, essa forma, que ela é um particípio. E, por ser um particípio defectivo, será respondendo. Também aparece bastante vezes no Novo Testamento. Artos significa pão. Se eu tirar o sigma e colocar um iota, vai ficar artoi, que seria pãos no plural, pães. Arhiereis, aqui é sumo sacerdote, só que no plural. Então, sumos sacerdotes. Agora, detalhe nesses pronomes pessoais aqui. Muito foco nesses pronomes pessoais, que eles vão aparecer demais. Altar, ele é um pronome pessoal neutro, plural, que significa eles, só que do gênero neutro. Alte, ele é um pronome pessoal feminino singular, significa ela. Raute é um pronome demonstrativo feminino, essa. Alten significa ela, só que no caso acusativo, então seria a ela. Altes significa ela, só que no genitivo, então seria dela. Por esse pronome pessoal ser feminino genitivo singular, ele significa dela. Autó, que é neutro, significa ele no singular. Difere de altá, porque por mais que altá seja neutro também, altá significa eles, porque é neutro plural, e autó é ele neutro singular. Bom? Só lembrando que isso aqui é raute, tá? Isso aqui ele é um pronome demonstrativo. É essa, porque está feminino. Agora, detalhe, se vocês olharem, esta palavra aqui e esta palavra aqui se escrevem da mesma forma. Como eu vou saber qual é qual? Simples. As acentuações definem. As acentuações, elas não são tão importantes, mas neste caso, ela é importante. Olha que interessante, em cima desse Y existe uma aspiração com um acento. Perceba que dentro
letra que parece o U, existe duas coisas. Aqui só existe uma. O eta, ele não tem nada. Já esse aqui, ele tem um iota, só que no caso o iota está debaixo do eta. E este aqui é um acento circunflexo. Alte, raute, tá bom? Então, somente preste atenção nesta questão. Auteri significa eles no plural, só que do gênero masculino. Autóis, ele é dativo masculino plural. Auton, masculino acusativo singular. Autós, masculino singular nominativo. Autu, olha isso aqui, irmãos, tanto de vezes. Autu, dele, porque é genitivo. Autus, a eles, acusativo plural, objeto direto seria. Autóis, para ele, eles no caso, porque aqui é plural. Auto, para ele, singular, porque aqui é singular. É a diferença, porque esse aqui é o dativo singular, para ele, e este aqui é o dativo plural, para eles. Auton, deles, genitivo plural. Af, isso aqui, ela é uma preposição, só que o que acontece? Esta preposição, ela é a preposição apó, só que ela está de uma forma diferente. A preposição apó, ela, quando aparece ao lado de uma vogal com o que é chamado de aspiração forte, esta palavra pode levar esta coisinha aqui em cima, essa coisinha aqui, ele leva porque a próxima palavra será uma palavra aspirada. No caso aqui, se eu colocar aqui a palavra rimon, que é o genitivo, que seria voz, não é? Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui nessa palavra aqui, rimon, afrimon, ou poderia ser apórimon. Só que perceba que a primeira letra ela é uma vogal aspirada. Então, o pi vai virar um fi e o ômicron será suprimido e levará no lugar do ômicron esse palitinho aqui. Então, afmon, de vossa parte, de vocês, tá bom? Seria a tradução. Arre, ele é uma palavra que significa até, só que um até temporal. A preposição eis significa, digamos que, de coisas ou locais. Então, daqui até ali. Então, locais ou coisas. Arre, que é essa palavra aqui, ela significa até temporal. Até amanhã, de hoje
até 2 horas e coisas assim do tipo. Arte significa agora, imediatamente, neste momento. E por fim, para terminar esta aula de introdução à língua grega, começando a ter algumas visões da língua grega, um panorama acerca da língua grega, nós temos o seguinte: Ho enapares, ho akekomen, ho heurakamen tois of talmos remon, ho eteasameta kai haireiris remon, epsilafesan perito logo tesois. O que eu tenho aqui em 1 João 1, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1, é o seguinte: Ho, ele é um pronome, um artigo no caso, não, um pronome, como é que é o nome? Um pronome relativo neutro. Ho enapares. É porque esta palavra ela é muito parecida com o artigo masculino singular do caso nominativo. Então, dá para confundir. Então, ho, ele é um pronome relativo neutro. Então, aquele que, enapares, existe desde o início. A preposição apó aqui, detalhe, esta preposição ela está suprimida, só que esta vogal tem uma aspiração fraca e não forte. Então, por isso que nós não vamos ver aqui o fi, mas o pi. Aquele que existe desde o início, aquele que, digamos que temos ouvido e continuamos ouvindo, porque esse aqui é o tempo perfeito. Então, nós ouvimos, mas isto que a gente ouviu ainda fica permanente conosco. Ho heurakamen, aquele que temos visto e continua na nossa lembrança. Com os nossos olhos, porque aqui com nossos olhos, aquele que contemplamos, eteasameta, contemplamos, e as nossas mãos tocaram, apalparam, sentiram. Aí ele vai falar o seguinte, aí aqui poderia ter uma vírgula, que João ele vai falar, eu estou me referindo a quem? Acerca da palavra da vida, ou seja, eu estou falando de Jesus, perito logo tesoes, acerca da palavra da vida, é a Jesus que eu me refiro.